Fala aí, pessoal do nono ano, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, conseguindo fazer todas as atividades aí semanais. Gente, estamos começando hoje a segunda semana do ciclo 2, quarto bimestre, percorrendo aí quase os últimos materiais antes de findar o nosso ano. E hoje nós vamos começar com vocês, na verdade, o assunto sobre ditadura militar no Brasil. Legal? Quero compartilhar com vocês, então, o material que eu preparei para nos ajudar em nossa aula de hoje, que é sobre ditadura militar, tá bom? Então, aí está o material e vamos em frente. Sempre lembramos daquelas orientações semanais, né? Além de assistir a videoaula, eu peço a vocês que façam as leituras da página 113 a 120 e os exercícios das páginas 115 a 118 do capítulo 11, tá bom? Certo, gente? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tanto pelo fórum como pela sala virtual na segunda-feira. E eu espero que vocês participem desses momentos aí que são para o benefício de vocês. Tá legal, galera? Muito bem. Vamos em frente aí. Vamos então falar aí sobre esse assunto tão importante. Bom, nós tínhamos falado aí até realmente a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele renunciou pensando que talvez haveria uma comoção popular, visto que ele não tinha nem terminado um ano de governo, e assim, por pedidos do povo, ele retornaria para ser o presidente da República. Mas isso não aconteceu de fato. Seu vice-presidente, o João Goulart, estava aonde? Onde estava ele? Ele estava na China, e ele não. Nem cadê o Jango para assumir? Nesse momento, ele estava em visita à China, e quando ele soube da notícia, realmente foi pego de surpresa. Para assumir, havia um problema. O passado getulista de Jango, né, o João Goulart, realmente trouxe problemas para ele, porque ele era nacionalista e possuía propostas realmente reformistas para o nosso Brasil. E isso levou a formar-se duas correntes dentro do nosso país. Uma corrente liderada pela UDN, que vai procurar apoio dos setores mais conservadores e especialmente dos ministros militares. Bom, para quê? Para impedir a posse do João Goulart. A intenção deles era essa, porque eles alegaram que, mesmo se ausentaram do país sem autorização, indo para a China, né? Então, e ficaria impedido de tomar posse. E até também porque ainda não havia sido completado um ano de governo de Jânio Quadros, e pela Constituição deveriam ser feitas novas eleições. Tá? A outra defendia a legalidade constitucional, né, com grande parcela aí dos sindicalistas, trabalhadores, profissionais liberais e pequenos empresários apoiando a posse de João Goulart. Esse grupo foi liderado por Leonel Brizola, um grupo que era, né, até ligado do parentesco com o João Goulart, e esse grupo estava realmente, né, dizendo que o João Goulart representava o governo brasileiro e, portanto, tinha condições legais para assumir o poder, mesmo estando fora do Brasil naquele momento, certo? Então, aí, esses dois grupos se dividem em relação a isso. Para que a posse ocorresse, aí um artifício político vai ser feito. É um acordo político entre as duas correntes, resultando, então, no acordo da adoção do parlamentarismo no Brasil em 1961, mais uma vez. Havia sido estabelecido lá na época do Segundo Império no Brasil, e agora aqui novamente o parlamentarismo será adotado no nosso país. E quem seria o primeiro-ministro? João Goulart, certo? Então, o primeiro-ministro seria João Goulart. Por essa medida, daí vocês percebem claramente, né, que ele tem o poder limitado pelo Congresso, porém, o que vai acontecer em um pouco mais tempo depois? Um pouquinho tempo depois, nós vamos ver ali, por meio de um plebiscito, o regime republicano vai retomar. Então, logo em seguida, não tem muito tempo, né, em 1963, aproximadamente um ano e meio depois de ser estabelecido o parlamentarismo no Brasil, aí vem novamente o regime republicano no nosso país. Agora, quem seria o chefe do Estado? João Goulart, tá certo? Então, nesse momento, gente, nós vemos aqui algumas das características principais do governo do nosso amigo João Goulart. Já havia falado para vocês, esse momento da legalidade, essa busca pela legalidade do governo dele, se estabelece o regime parlamentarista, depois
o regime republicano volta, e aí, no governo, ele tem realmente, né, a total liberdade para colocar em prática aquilo que ele pensava. E realmente João Goulart, ele tinha um pezinho na esquerda, um pezinho realmente bem grande na esquerda. E ele vai estabelecer reformas de base. E que reformas são essas? Reforma agrária, política e educacional. Em especial, a reforma agrária assustava os setores mais conservadores do nosso país, porque detinham boa parte dessas terras. E com medo de perder essas terras, eles vão realmente ir contra as reformas de base. É nesse momento que no nosso país é feita um momento assim, até de apoio inicialmente ao João Goulart, uma passeata em que se calcula que quase aproximadamente 200 mil pessoas no Rio de Janeiro vão, a maior parte com bandeiras vermelhas, ligadas ao Partido Comunista, pedindo realmente a ampliação das ideias de reforma agrária, entre outras coisas, no nosso país. Só que há uma reação. Essa reação vem da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, feita especialmente pela Igreja Católica e também simpatizantes da causa cristã, que tinham cartazes com dizeres como o seguinte: reformas com o Congresso e democracia sim, comunismo não. E é esse o grande estopim, né, para o movimento se espalharem pelos diversos lugares do nosso país. E esses movimentos vão aumentar até dentro das Forças Armadas, e quando João Goulart resolve apoiar alguns setores menores das Forças Armadas, como também ir contra, especialmente os líderes das Forças Armadas, é que no dia 31 de março de 1964, Jango é deposto pelos militares, com o apoio unânime, praticamente, do Exército e de boa parte da sociedade civil, em busca da moral, né? A justificativa foi justamente essa, da segurança nacional, para que realmente voltasse a moralidade e a normalidade dentro do nosso país. Então, essa foi a justificativa utilizada para que os militares entrassem no poder, dizendo-se que seria realmente temporário. Porém, essa temporalidade demorou praticamente 21 anos, né? De 1964 até 1985. E é isso que nós vamos passar a estudar agora aqui. Para que isso aconteça, gente, há uma institucionalização do regime. Preciso, né, fazer desse regime ficar legal. É aí que criam-se os atos institucionais. Os atos institucionais, conforme o nosso livro já deixa bem claro para nós, são decretos feitos pelo governo que alteram ou estabelecem até emendas à Constituição vigente, sem precisar da aprovação popular ou mesmo do Congresso, certo? Então, o próprio presidente é que fazia essas leis, esses atos institucionais. Ele criava atos institucionais para ajudá-lo a governar neste momento, sem a necessidade de passar pelo Congresso. Bom, então isso é um passo muito grande para uma ditadura ser realmente concretizada. E assim, né, continuaria, lógico, existindo ainda o Congresso, uma Constituição, porém, isso só dá uma aparência realmente democrática. E é o que nós vamos ver aqui na prática, no desenrolar desses atos institucionais. Temos o primeiro ato institucional, o ato institucional número 1, que definia eleições indiretas agora para o Brasil. Imediatas. Deveriam ser feitas eleições indiretas, onde o Congresso é quem elegeria o próximo presidente da República, certo? E também prevê o direito do presidente de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos em nome dos interesses nacionais, da segurança nacional. É por meio, né, desse ato institucional número 1, que em 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco vai ser eleito presidente pelo Congresso. Bom, como é que foi o governo de Castelo Branco? Castelo Branco, o governo dele foi marcado por uma série de atos já de força, no início já, né? Primeiro, ele caça direitos políticos, inclusive do ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre outros. Jânio Quadros, entre outros, também tiveram o seu mandato, né, os seus direitos políticos, na verdade, perdão, cassados, né? Ele vai fechar associações civis, proibir a realização de greves, manda tropas para invadir e fechar a Universidade de Brasília. Ele extinguiu a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que realizava muitos protestos contra o governo, através de alguns decretos. No campo econômico, o governo militar aqui, ele passa
a lidar, que justamente para combater os enormes gastos públicos, era a tentativa deles fazerem justamente é, algumas reformas para diminuir esses gastos públicos no Brasil. Castelo Branco, ele caçou diversos, como eu disse para vocês, mandatos políticos aí, direitos políticos, perdão, entre eles João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, muitos deles realmente, né, na linha de esquerda. Em 1966, a oposição ela vai sair vitoriosa em eleições estaduais, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, estados importantes do país. É aí que o governo vai reagir decretando o segundo ato institucional, o ato institucional número 2. E esse ato institucional é muito importante, gente. Isso vocês vão lembrar, com certeza, até pelo próprio 2. Por quê? O ato institucional número 2, ele agora só permite o funcionamento de 2 partidos no nosso país. Esses partidos eram a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lógico que a população não aceitou isso, e inicialmente, né, eles vão partir realmente para as ruas, renascendo cada vez mais movimentos estudantis, movimentos contra as discriminações do governo. E o governo vai responder de forma muito dura, com violência, com truculência, em boa parte dessas manifestações, certo? Especialmente porque as manifestações não eram também de boa, eles vinham também com violência, certo? E o governo reprimia com violência. Quais são esses dois partidos que são ali para funcionar? Como eu disse para vocês, nós temos a Arena, que está aqui, que era o partido do governo, aquele partido que estava do lado do governo. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam a ditadura. Temos alguns nomes, Delfim Neto, Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, né, Frederico Campos, Júlio Campos, Paulo Maluf, entre outros, certo? Do outro lado, temos a MDB, que é o grupo de esquerda, o grupo que estava em oposição. Esse, né, cenário, gente, se chama de bipartidarismo no nosso país. Somente 2 partidos têm autorização para funcionar. E até a esquerda tinha uma autorização, nesse momento aqui, né, para funcionar. E a MDB teria o papel de ser uma oposição assim, consentida pelo governo, certo? Mas, ao longo do próprio regime militar, ela vai ganhando, de fato, realmente, ares de esquerda e tornando-se uma pedra do sapato dos militares. Bom, então foram os 2 partidos aí, o chamado bipartidarismo. Bom, continuando aqui, gente, se criada, então, a Constituição de 1967. Como? O ato institucional número 3, primeiramente, ele cria eleições diretas para governador, a quem caberia a indicação do prefeito da capital, ou seja, as eleições também se transformariam em diretas para os presidentes, para os prefeitos, perdão, das capitais. Estados importantes, né, foram escolhidos aí, todos eles deveriam fazer eleições diretas, enquanto isso também as suas capitais e cidades importantes, perdão, não estados importantes, mas cidades importantes, teriam a escolha direta pelo governador, se tornando então uma escolha indireta, tá? Nesse processo, então, é criado o ato institucional número 4, que vai extinguir a Constituição de 1946 e outorgar a Constituição de 1967, que na prática vai legitimar agora, de fato, o Estado autoritário. Está vendo que aos poucos, né, o governo realmente vai se tornando cada vez mais autoritário. É então que em 1968 vamos dizer assim, o triunfo da linha dura, quando sai o Castelo Branco e vai entrar aqui na disputa e vai ser eleito, né, o Arthur Costa e Silva, um dos líderes do golpe militar. A indicação de Costa Silva não significou diretamente, vamos dizer assim, a vitória direta ali da linha dura, porém, os acontecimentos em especiais do ano 1968 vão mostrar que a linha dura estaria realmente sendo estabelecida. Bom, quem foi Arthur Costa e Silva e quais foram as principais características do governo? Ele foi um general que iniciou seu governo demitindo todos os civis que compõem o quadro de cargos públicos de confiança. Só deixou 2 civis. Só 2 civis. Tá? Ele nomeia só militares e vai deixar somente 2 civis. O Delfim Neto e o Hélio Beltrão. Esses 2 caras eles foram responsáveis para formar um projeto econômico, ou seja, um plano econômico que vai visar o crescimento econômico do nosso país.
que estava realmente com problemas sérios de inflação altíssima, mais 200% ao mês, e agora eles queriam, então, tentar diminuir essa inflação e fazer o PIB brasileiro novamente crescer. Esse era o projeto do chamado milagre econômico, como ficou conhecido esse plano econômico da ditadura militar. Tá bom? Então, que novas medidas vão incluir aqui? Aumento da linha de crédito bancário para o setor privado e também o controle de preços por meio do CIP, que é o Conselho Interministerial de Preços. E o governo também fixa oficialmente os valores dos salários do setor público e do setor privado. Fazendo assim, ele tenta limitar os gastos e controlar a inflação. Inicialmente, o milagre econômico, assim chamado plano da ditadura militar, consegue alcançar níveis bons. Olha como vocês percebem ali a euforia do começo. Então, essa lá atrás, assim, alcança aí, o PIB chegou à ordem de 10 a 11,2% em 1968. Iniciou-se o que foi chamado de milagre econômico justamente por causa disso. O crescimento foi rápido. Porém, gente, o milagre não era totalmente santo. A partir dos anos seguintes, o crescimento da economia cresce, é momentâneo, porque a inflação volta a crescer, certo? O investimento estrangeiro também aparece no nosso país, e aí o arroz salarial começa a acontecer, e assim, né, aumenta-se também a dívida externa. Aos poucos, a partir de 1973, a inflação volta novamente a subir e o PIB começa a cair. Bom, então isso é importante a gente pensar. Inicialmente, o plano teve bons resultados, porém, no futuro mais próximo, acabou realmente surtindo efeitos aí desastrosos, porque a inflação voltou a subir. Costa e Silva ainda, né, nos primeiros tempos do seu governo, ele foi marcado aí por muitos protestos estudantis, também a determinação dali, em oposição, né, e ao acordo chamado MEC-USAID, que determinava a privatização das universidades públicas e dissolução das organizações estudantis, e também contrários à lei Suplicy, que legalizava a perseguição, expulsão e demissão de estudantes e professores e a intervenção nas universidades, tá? Então, isso acontece em diversas localidades, e aí a oposição vai ser grande. O triunfo da linha dura vem justamente através de leis de imprensa e lei da segurança nacional. Essas imagens, elas sempre simbolizam o momento da ditadura militar no Brasil, porque vai facilitar justamente, né, a atuação dos órgãos de segurança do Estado com aparelhos de repressão contra esses inimigos internos aí. Tá? E o ano de 1968 começa e foi chamado de um ano que nunca terminou, né? Esse ano, nesse ano, os estudantes começaram a realizar passeatas e no março de 1968, numa dessas passeatas contra a comida, a má qualidade da comida nos restaurantes estudantis, nos RUs, que eles chamam, né, restaurantes universitários, a polícia militar chega realmente atirando e acaba combatendo duramente os protestos estudantis. E nesse confronto com a polícia, um rapaz, um estudante chamado Edson Luiz, que era um jovem paraense de 16 anos, trabalhava no restaurante, dizem que não era militante, mas não se sabe exatamente ainda, ele acaba morrendo. E o fato vai abalar, certamente, a opinião pública, tanto que o seu corpo vai ser velado na Assembleia, e ao enterro vão comparecer aí 50 mil pessoas. Note o corpo dele ali deixado lá. E aí, a partir daí, a luta começa, né? Porque no cemitério os estudantes proferiram um juramento. Neste luto, do Edson Luiz, a luta começou. Por isso que é chamado de um ano que não terminou. Porque daí, a partir daí, diversas passeatas começam a surgir. A passeata dos 100 mil, em 21 de junho de 1968, greves em Contagem e Osasco, várias manifestações reprimidas de forma violenta pelo governo, em muitos casos, quando havia truculência também com os manifestantes. O governo decidiu, então, ampliar os mecanismos de repressão, de modo a acabar com os subversivos. E, em 1968, vai haver um grande problema aqui, né? Que acontece o seguinte: Márcio Moreira Alves, o político do MDB, ele vai discursar no Congresso Nacional, e em seu discurso ele pede aos brasileiros que boicotem as festividades cívicas do 7 de setembro
como mostra seu descontentamento com o governo militar. E aí, o que aconteceu? O governo vai solicitar ao Congresso um pedido para processar o Moreira Alves por causa disso, né? Entretanto, o Congresso rejeita o pedido por 216 votos a 14. Temendo a reação do governo, Márcio Moreira Alves decidiu exilar-se e fugir do Brasil. E foi boa até ter entendido, porque logo em seguida, Arthur Costa e Silva vai estabelecer o AI-5, o Ato Institucional 5, que foi o mais duro golpe, ou mais duro ato, dentro do golpe militar ou dentro da ditadura militar. Ele é chamado de o golpe dentro do golpe. Agora o governo passa a ter o direito até de suspender o habeas corpus. A partir do ato institucional número 5, o Congresso vai ser fechado, ele vai cassar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do Poder Judiciário e legislar apenas por decretos. Então, foi um ato realmente muito duro e mostrando claramente aqui, infelizmente, né, o que nós chamamos que agora não há mais formalidade para manter-se contra a ditadura, mas sim, realmente, cada vez mais a implantação da ditadura se torna fato em nosso país. Bom, o Costa Silva nem teve tempo de passar muito tempo de saborear, entre aspas, né, eu até coloquei ali entre aspas, o ato institucional número 5, porque seria maldade pensar isso, né, que ele estava querendo reprimir de forma tão violenta assim. Ele teve um derrame cerebral e acabou, né, saindo do poder. Bom, gente, é importante de pensar até aqui, para terminar aqui, o nosso livro até usa uma coisa importante. O versículo de Provérbios 15, 22 diz: sem conselhos planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia mesmo mostra sobre isso. E uma das coisas boas do governo democrático é justamente esse, o fato de que ele é representativo e até certo ponto, né, plural. Infelizmente, em momentos ditatoriais, como acontece aqui com o Ato Institucional número 5, quando ele destitui o Congresso e todas as suas funções, dá a autoridade do governo, do presidente, de governar sozinho, o que, de fato, não é muito aconselhável, né? Então, fica aí um desafio para nós, tá certo, gente? Bom, aí está a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, gente, estou aqui para ajudar. Grande abraço, boa semana.